Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para a Nadédia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Viva a Voz no ar. Boa noite, Vera. Vera, a gente vai começar falando sobre essa mega federação, né, que vai reunir União Brasil e PP, vai ter a maior bancada da Câmara, quase 1.400 prefeitos, os números são bem impressionantes, né? Bem impressionantes, os dois partidos aí compõem o que a gente convencionou chamar de centrão, então eles têm afinidade, pelo menos nessa ideia de gigantismo partidário como um sinônimo de sucesso, e também a ambiguidade em relação ao governo. Quem vai trazer as informações a respeito dessa mega federação, que foi selada ontem à noite, é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Então, Já União temos a Brasil Samantha. e Oi, PP Samantha, desculpe, houve um lançaram- problema na sua conexão no início. Você poderia recomeçar? Boa noite. Claro, boa noite, retomando por aqui então. Pois é, a Federação União Progressistas foi formalmente lançada num evento movimentado no Salão Negro da Câmara dos Deputados. É a união do União Brasil com o PP, e aí a gente já pode falar numa mega ou super federação, como falava a Carol, porque reúne 109 deputados federais, 14 senadores e 1.400 prefeitos, além de milhares de vereadores. Juntos terão um fundo eleitoral em aproximadamente, estimado em cerca de R$1 bilhão. Mas também já nasce envolta em divergências. A federação começa com a ameaça de parlamentares que falam nos bastidores em sair do União Brasil, por exemplo. É o caso de deputados como Kim Kataguiri, Mendonça Filho, Danilo Forte e Paulderney Avelino, que são mais alinhados à oposição. Inclusive, na reunião da bancada ontem, o presidente Antônio Rueda pediu paciência e também disse que vai valer a pena permanecer no partido. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reforçou que é sim pré-candidato à presidência da República, e ele também disse que uma federação do tamanho da União Progressista precisa ter protagonismo. Como é que você é o maior partido, você não tem candidato? Qual é a finalidade do partido? Então, quer dizer, me desculpa a pergunta, mas quando você constrói um partido desse tamanho, você, lógico, você quer eleger governador, senador, deputado federal, presidente da República. É o objetivo. Senão, você não teria esse objetivo. Você vai construir o maior partido para ser o quê? Eu questionei também o ministro do Turismo, Celso Sabino, e ele disse à CBN que parte da federação, que é majoritária, vai continuar com o governo Lula, e ele defende também essa manutenção da aliança nas eleições do ano que vem. O exercício do diálogo é uma característica das lideranças dessa federação. Eu não tenho dúvida que vão convergir até o momento oportuno, o momento mais conveniente, convergir a fim de tomar a melhor decisão. Eu faço parte de uma corrente que eu julgo majoritária dentro dessa federação, que vai defender no momento oportuno, no momento apropriado, a maior força política que surge hoje no Brasil caminhe junto da reeleição do presidente Lula. Vale lembrar que a União Brasil tem 3 ministérios na esplanada e o PP tem uma pasta. A direção da federação vai ser compartilhada entre os presidentes do progressista Ciro Nogueira e Antônio Rueda do União Brasil, que vão presidir juntos até dezembro. Vale lembrar que a estimativa inicial era dessa federação ser comandada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, o que acabou gerando controvérsia interna, e essa foi a solução negociada para o momento. Já quem também está de olho nas eleições do ano que vem, mas mais especialmente na sobrevivência, é o PSD, que também aprovou por unanimidade o início do processo formal para se fundir ao Podemos. O martelo deve ser batido em convenção nacional em junho. Com vocês. Obrigada pelas suas informações, Samantha Klein.
Pois é, um duelo de titãs aí que vai se formar entre esses grandes blocos, né? O Gilberto Kassab já vinha namorando o PSDB, também já vinha costurando com a Renata Abreu, do Podemos, então deve se formar um outro blocão aí com essas siglas. E hoje a gente vai até antecipar o comentário da nossa Renata Agostini, porque ela vai falar justamente sobre essa temática logo mais, ela ainda está conectando, em breve ela vai vir. O governo vai ficando refém, né, desses grandes grupos, porque nenhum deles é 100% governista, nenhum deles é Lula raiz, como são, por exemplo, o PSB, a própria rede de uma determinada maneira, o PSOL, nem o PSOL é majoritário, né? O PSOL também tem uma ala que está à esquerda do governo, que gostaria que o partido fosse mais crítico com o governo. Então, um governo de minoria, a gente sabe que tem que ir se contentando de ir montando os tais caquinhos ali dos partidos que consegue. Agora, Vera, enquanto a Renata conecta, né, a gente já pode ir comentando esse assunto. Uma super federação poderosíssima, mas ao mesmo tempo é um desafio todo mundo caminhar num sentido só, né? Porque União Brasil, a gente já fazia piada que era o Desunião Brasil, já era resultado da fusão do DEM com o PSL, que já tinha problemas. Agora faz uma federação ainda com o PP, que tem uma ala governista, tem o PP do Ciro Gomes, mas são partidos que têm cargo no governo Lula. Como é que bota ordem nessa bagunça aí? Pois é, difícil botar ordem, né? E para falar justamente sobre isso, já está com a gente a Renata Agostini. Renata, vou passar a pergunta da Carol, vou passar essa bola para você. Como você bota a ordem numa coisa que tem na origem, PSL, DEM, o PP, que por sua vez também já era uma fusão de um monte de partidos, vai se formando um megazord aí para o governo ter de administrar? Melhor definição, o Megazord é maravilhoso. Agora, mais do que saber, e aí já dando uma boa noite. Eu nem te dei boa noite, já fui lançando essa braba. Isso, aqui é assim mesmo. Débora, Carol, beijo aos ouvintes, uma boa noite para todo mundo. Mais intrigada do que estou, do que saber como se coloca a ordem, é entender como que dois partidos, essencialmente conservadores, se autoproclamam União dos Progressistas. Eu acho isso maravilhoso. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o Nil Cacique, né, desse novo blocão, e perguntei disso, assim, da onde vocês tiraram? Porque é todo mundo conservador, e ele conversou, até porque ele está numa ala que advoga por uma proximidade maior com o governo Lula, vamos colocar assim. Agora, gente, aproveitando aqui essa deixa que vocês me colocaram, de como coloca a ordem, esse é um novo blocão, né? Porque não é um novo partido, mas esse blocão, ele nasce absolutamente rachado e absolutamente confuso. E dou como exemplo não só essa questão que eu acho que é interessante a gente falar, né? Dessas alas, uma ala hoje que, por razões de interesse no curtíssimo prazo, querem seguir com a bandeira do governo Lula, o partido União Brasil e o PP têm ministérios, no total eles têm 4 ministérios, não é isso? Se não me falha a memória. Isso, 3 de um e 1 de outro. E o PP com Fufuca no esporte. Então, eles têm esse interesse, mas existe também além desse aspecto, né, de estarem rachados ali, quem quer ficar com a direita, quem quer seguir um pouco mais com a esquerda, existe uma dificuldade de dar uma cara para esse partido, e eu refleti muito sobre isso lendo o manifesto. O manifesto do União Progressistas, ele é um manifesto essencialmente econômico. Ele fala num choque de prosperidade, fala em medidas que deixem o Estado cada vez menor, fala de imprimir reformas no Estado brasileiro que permitam o crescimento, que permitam o país chegar a esse caminho aí da prosperidade. Ele poderia ter sido escrito pelo Paulo Guedes, isso está muito evidente, até esse uso da palavra prosperidade, né? Porque ele gostava muito desse caminho, que é o ministro da Economia de Jair Bolsonaro, o que leva a cara desse partido para um polo oposto ao do presidente Lula. Se a gente tomar como base esse manifesto, a coisa não orna com o governo do PT. Agora, Renata, a gente tem muitos problemas também nos estados, né? E a questão também do Caiado, que já se lançou pré-candidato à presidência pela União Brasil,
E que não é unanimidade dentro do próprio União Brasil. Antigo União Brasil, quanto mais dirá dos seus novos vizinhos. Exato. Gente, desculpa, Nadeja, eu dei oi errado. Imagina, aqui, né? Renata, boa noite. Boa noite para você, querida. Então, o que acontece? Quando a gente olha esses dois caminhos, aliás, Carol, eu quero fazer uma provocação breve aqui, porque quando eu estava lendo sobre o manifesto do União Progressistas e essa coisa do choque de prosperidade, me veio o choque de ordem, né, do Paes lá atrás, que virou choque de civilidade. Eu não sei o que esse povo adora esse negócio de choque, não sei se isso se conecta com as pessoas, mas o fato é que eles estão aí dando essa nova roupagem para essa coisa de você ter que ter uma medida, né, que acelere a efetivação de algo, que no caso deles é o caminho para a prosperidade, o choque da prosperidade. Mas quando a gente olha o manifesto em si, as primeiras manifestações vindas dessa nova cabeça pensante do União Progressistas, isso nos leva à conclusão que será, sim, uma missão difícil para o governo Lula lidar com esse novo megazord, como Vera apelidou. Prova disso é que esse partido que tem 4 ministérios, esse partido que tem uma ala ali dizendo que quer seguir, sim, ao seu lado, prova disso foi, apesar de todo o vai e vem, né, o União Brasil indicando, ao fim, um quadro para o Ministério das Comunicações. O ACM Neto chegou de cara falando que o União Progressistas tem que conversar com Jair Bolsonaro, que é a principal liderança de direita. Ele que defende, inclusive, pelo menos ficou nesse início ao lado da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, daí a gente já tira essa confusão de ideias que vai rechear esse novo blocão, os conflitos que se avizinham, e aí não é só por coisas brigas mais comezinhas que certamente virão, de quem vai mandar em quem vai passar por cima de quem, mas de como posicionar esse novo gigante aí da política no xadrez eleitoral do ano que vem. Tudo bem, mais um problema para o governo resolver. Tem poucos, né, Renata, né, Vera? Exato. Como é que faz? Porque também tem essa questão do PSD com o Podemos, né? O governo fica meio tateando no escuro com o que essas novas federações vão fazer lá na frente, fica meio tendo de dar muito para talvez obter nada, né? Eu acho é mais um problema, sim, para o governo, que já tem alguns, mas me parece que, na verdade, quando a gente olha para os partidos do Centrão, ainda que exista esse conflito de defesa sobre... Olha, por exemplo, independente de quem você converse dentro do União Brasil, eles vão dizer que é absolutamente minoritária a ala que é contra o governo Lula. Aí você vai chegar com outra pessoa e falar, não, que é isso, né? A maior parte aqui está só esperando da hora para já poder largar o Lula e partir para a campanha para se bandear para o outro lado. Então, ainda que haja essa disputa sobre em que lugar esses partidos estão, o fato é que o governo Lula já entendeu que ele não vai conseguir levar de arrastão o partido do Centrão nenhum. O que ele está tentando fazer é tentar achar flancos, né? Pegar ali dentro desses partidos algumas alas que por também um interesse local possam ver vantagem em estar com Lula, estar com o governo, ou porque entendem o valor da cadeira que estão ocupando, ou de que seus aliados estão ocupando na esplanada dos ministérios. E o segundo momento, que começa a se arquitetar agora, é de tentar fazer essas costuras nos estados. Fica muito evidente que o governo Lula não vai conseguir amarrar um partido do Centrão como ele gostaria. Ainda que a gente tenha alguma coisa para ver, né, meninas, ali, por exemplo, no MDB que tem alas de um partido e de outro, e que ao longo da história já se aliou com um polo ou com outro, pode ser que até lá na frente a gente veja qual a solução que eles vão dar. Mas hoje, considerando o que a gente tem das forças dentro do PSB, as forças dentro do União Brasil e PP, que agora estão juntos, pensa só, gente, nesse blocão União Progressistas, você tem a ACM Neto defendendo vamos logo abraçar o Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é do PP, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, Arthur Lira, que foi aliadíssimo do governo passado,
Quando você vai, o próprio Rueda, que é o presidente hoje do União Brasil, que também está mais para a aula bolsonarista do que outra coisa. Então, quando você vai espremendo ali, fica difícil achar espaços para o governo Lula conseguir amarrar um blocão como esse. Perfeito. Renata Agostini com a gente todas as terças e quintas aqui fazendo análise dos principais fatos da política e da economia. Até quinta, Rê. Até, meninas. Uma boa noite. Beijo, boa noite. Valeu, até. E, Carol, a gente continua em Brasília. Quem está com a gente agora na linha é o Igor Cardim, que tem informações a respeito do Lula, que hoje recebeu demandas das centrais sindicais. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você e também para os nossos ouvintes. Pois é, terminou agora há pouco no Palácio do Planalto uma reunião entre o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Trabalho Luiz Marinho, também o ministro da Secretaria-Geral ali da Presidência Márcio Macedo e diversas lideranças sindicais. A lista é muito extensa, quase 30 representantes de centrais sindicais, federações, sindicatos, associações. Todos eles formularam uma lista de pedidos, uma lista com 30 itens de pedidos ali para o presidente Lula. O encontro faz parte da programação organizada pelas entidades em alusão ao Dia do Trabalho, comemorado nesta quinta-feira, dia 1º de maio. Entre os principais pedidos feitos por essas centrais sindicais está a formulação de ações para combater a pejotização, principalmente após aquele entendimento do ministro Gilmar Mendes do STF, e também a redução de jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, além da garantia de ganhos reais para as aposentadorias, já que, segundo as centrais, os representantes ali das centrais sindicais disseram, foi um grande avanço a garantia de ganho real para o salário mínimo nos últimos anos, que foi conseguido ali entre o presidente Lula em articulação com o Congresso e, além disso, eles incluíram nessa lista a alteração da escala da jornada de trabalho 6x1, também uma pauta de reivindicação bastante popular e que pode agradar a base, tanto a base quanto até outras pessoas da oposição ali do governo do presidente Lula. A CBN, o presidente da UGT, Ricardo Patá, disse que essas reivindicações atendem às demandas que foram apresentadas ainda na campanha eleitoral do presidente Lula, mas que foram reforçadas durante aquela viagem da comitiva do governo ao Japão, no início do mês, no finalzinho do mês, na verdade, e aí ele disse que o presidente Lula foi receptivo ao ouvir as demandas das centrais. Se mostrou muito sensível. Com certeza é um elemento importante para que ele tenha das representações dos milhões de trabalhadores brasileiros, o que está incomodando ainda os trabalhadores e trabalhadoras. De algumas questões que nós falamos com ele, por exemplo, da pejotização, não tinha essa decisão de Gilmar Mendes quando nós viajamos, mas é uma questão preocupante. Ele afirmou ainda que os trabalhadores e as centrais entendem o contexto político atual do presidente Lula, principalmente ali na interlocução com o Congresso, que são pautas que demandam ali muita articulação, mas que eles cobram os prazos e essas prioridades a alguns itens ali na lista, principalmente essa questão da pejotização e também da garantia de ganho real para as aposentadorias. A gente lembra, Vera, que o presidente Lula não vai comparecer aos atos das centrais sindicais montados em alguns estados, mas principalmente em São Paulo e em São Bernardo do Campo, reduto eleitoral do presidente Lula após aquele fiasco do ano passado em que reuniu poucas pessoas ali e foi avaliado internamente no governo como uma participação aquém do esperado. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, meninas, também à esquerda existe uma certa insatisfação com o governo, uma ideia de que é um governo que não cumpriu tudo aquilo que prometeu, mas algumas dessas demandas não dependem mais apenas do governo. Essa questão da redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, redução de 44 para 40 horas, é um projeto que nasceu lá na Câmara, está por lá, mas a gente não nota assim, um super empenho do comando da Câmara em colocar para votar. A deputada Érica Hilton conseguiu pautar esse assunto na sociedade,
durante algumas semanas ali no fim do ano passado, começo desse ano, o assunto ganhou muito ali empuxo, teve discussões em vários setores da sociedade, mas deu uma parada. E essa parada foi porque o comando da casa puxou o freio de mão, quis esperar para ver o que vai acontecer e deu tempo para que as centrais de comércio, da indústria, de alguma maneira, se articulassem para segurar um pouco a onda. Então, não tenho certeza se vai ser tão fácil assim aprovar essa matéria, que é algo necessário, né? Agora, muito sintomático dos novos tempos, né, Vera? O Lula não ia a um evento de 1º de maio, que era o grande evento, né, para reunir público, gente ali reunida pelas centrais sindicais. São os novos tempos aí das relações trabalhistas e o governo patina nessa área, né? Patina, e as centrais sindicais patinam bastante também em ainda conseguir arregimentar aqueles grandes contingentes de pessoas. Eu me lembro da época em que cobriu o 1º de maio, mobilizava sedações, porque você tinha eventos concorrentes, inclusive o da Força Sindical com sorteios de brindes, era um evento muito grande, e o da CUT em São Bernardo também muito grande. Agora é um evento unificado e que, sendo unificado, não consegue reunir tanta gente, atrair tantas pessoas, porque a ideia até de você se sindicalizar não é algo mais que as pessoas enxergam como necessária para o seu progresso profissional, para a sua vida profissional. Então, é um desafio dos dois lados, essa data. Vamos para o nosso intervalo? Vamos nessa, a gente volta já com o Repórter CBN. Estamos de volta com o Viva Voz aqui dentro do Ponto Final CBN. E, Vera, a gente vai falar de um assunto, logo no comecinho aqui do Ponto Final, a Isa Staciarini já trouxe alguns pontos da participação do ministro Carlos Lupe numa audiência pública na Comissão de Previdência da Câmara. O negócio virou um show de horrores por lá, a oposição, claro, aproveitando da situação para colocar a peste de corrupção no governo, e o ministro Carlos Lupe também distribuindo declarações desastradas a respeito dos descontos ilegais feitos sobre os benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A Isa Staciarini está de volta, segue acompanhando por lá. Como é que está, Isa? Conta para gente. Pois é, Carol, agora ânimos um pouco mais tranquilos, né? Mas durante a tarde toda foi uma sessão bastante tumultuada, isso porque teve de tudo, né? Teve declaração jocosa, teve deboche, também teve a exploração política, né? De uma senhorinha bastante humilde, uma idosa mesmo, muito carente, que teve descontos feitos em folha de forma ilegal, mas que foi explorado como estratégia política aí por parte da oposição, que gerou até um conflito ali entre a base e a oposição, discutindo e trocando ali farpas e bate-boca bastante acalorados, né, sobre a responsabilidade desses descontos terem sido ainda no governo Lula ou no governo Bolsonaro. Ou seja, qual que é a impressão aqui? Uma fraude, um crime, uma ilegalidade, com foco, né, em investigações tanto da Polícia Federal quanto da Controladoria Geral da União, sendo tratado de forma bastante política, politizando mesmo essa crise toda. Mais cedo, Carlos Lupe afirmou que o INSS não deveria ser o intermediário na relação entre entidades associativas e beneficiários para fazer esses descontos em folha, e defendeu outros meios para que isso acontecesse, como, por exemplo, o PIX. E aí até usou ali uma analogia um pouco jocosa, se referindo ali a fazer um PIX, né? Ele disse, faz aí um PIX, vovô, que era uma referência àquilo que os netos costumam dizer para ele. Vamos ouvir. Não vejo solução do INSS ser intermediário de uma relação entre partes. É minha opinião. O que o INSS tem que fazer como intermediário dessa relação? Ora, se eu sou uma entidade representativa, eu busco prestar serviço, busco aposentado e faço a cobrança diária com ele. Faz um boleto, faz um PIX, como diz aqui meu neto sempre. Faz um PIX aí, vovô. Faz um PIX. Por que o INSS tem que cuidar disso? Acho que não é função principal do Instituto Nacional de Seguridade Social. E acho que a gente acaba criando mais um problema que não são poucos que nós temos. Uma outra fala bastante controversa é que ele considerou, de fato, as fraudes bastante graves,
mas disse que não é desvio de dinheiro público. Ora, não é desvio de dinheiro público, mas é falsificação, né, em repasse aí para entidades. Lupe, porém, defendeu punição para os envolvidos, disse que não está na função para acobertar ninguém e, inclusive, disse que esse fato dói na própria carne, já que pessoas de dentro do INSS precisaram ser exoneradas. Quem tem a verdade como instrumento de vida não teme nada. Quem fez errado, que a polícia prove e que vá para a cadeia. Nós não estamos aqui para acobertar ninguém que tenha roubado o dinheiro do nosso aposentado e pensionista. Eu sei a luta que eu travo contra os juros. Eu sei os interesses, como falava Leonel Brizola, atrás de quem quer me ver pelas costas. Mas eu sou um homem que eu tenho no meu coração a verdade como instrumento de vida. E não só a mão limpa, que passa o sabão é fácil. É o coração limpo, a mente limpa. Lupe ainda explicou que escolheu, né, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido por ele ser um homem altamente qualificado e afirmou que ninguém fez a indicação, mas que foi ele próprio quem viu o preparo de Stefanuto para o cargo. Lembrando que Stefanuto era do PSB, depois foi para o PDT e era a grande aposta de Lupe, né, para um cargo a deputado federal em 2026. O ministro falou em erros e acertos. E só para encerrar, ele respondeu àquele pedido de impeachment feito pela senadora Damares Alves, disse que não é omisso, porque não é responsável pelo INSS, mas sim ministro de Estado. E chegou a chorar ao dizer que tem 42 anos de vida pública no mesmo partido, o PDT, e não 42 dias de vida política, ao citar inclusive Leonel Brizola. Vera, Carol, volto com vocês. Isa Estaciarini, obrigada pelas informações. Vera, toda vez que a gente toca nesse assunto, chegam tantas mensagens de ouvintes relatando o que aconteceu com eles, os problemas para cancelar, para resolver. Essas pessoas foram roubadas, estão confusas e não estão satisfeitas com as respostas, com as repercussões que estão aparecendo. Você veja que o tom arrogante do ministro, Nadédia, nessas respostas, denota que ele também não está preocupado em dar esclarecimentos a essas pessoas e nem humildemente reconhecer que o órgão comandado pelo ministério dele, aliás, o órgão que é quase a razão de ser do ministério dele, é um ministério que existe, porque existe o INSS, ele acha que não sendo dinheiro público está tudo certo, que não tem problema nenhum, que as entidades e as pessoas que deveriam se entender. Eu disse ontem que a tendência era eles tirarem essa intermediação, que as pessoas fossem realmente se associar diretamente, realmente. É o caso, mas não era assim que a lei facultava e não era assim que a norma foi estabelecida. Então, uma vez que existia essa intermediação, ela tinha de ser feita com rigor, principalmente porque não é dinheiro público, é dinheiro de pessoas vulneráveis, numa situação de muita vulnerabilidade social, ali na base da pirâmide social. Então, o ministro deveria ter mais respeito e mais empatia com quem está enfrentando esses problemas e mais responsabilidade com um órgão que é gerido por ele. E foi o que eu até falei aqui no começo do programa, né, Vera? Se ele pensa isso com tanta veemência, por que quando ele chegou em 2023 e já sabia que havia problemas, e de fato não parece ser papel do INSS fazer essa intermediação, por que não suspendeu? Olha, não é papel do INSS, isso aqui começou no governo anterior, não é papel nosso, a gente já tem muito problema para resolver, inclusive tem problemas, vamos investigar, suspende tudo. Mas não, sentou em cima em 2023, 24, 25, via CGU, a Polícia Federal, para ele agora está cheio de razão, dizendo que não é papel do INSS. E o que ele fez esses 2 anos de tanto? Exatamente, a gente sabe que fraude no INSS existe desde que mundo é mundo, porque quando tem golpista e vê pessoas que são frágeis, que são vulneráveis, são as primeiras a serem alvo, e é justamente por isso que a própria instituição, o próprio órgão, tem de ter, sim, um controle muito rígido e muito eficaz para sustar essas fraudes e proteger esses segurados. Eles não obrigam pessoas, muitas vezes idosas, a irem até pegar fila e fazer o quê para fazer prova de vida.
Então, se fazem isso supostamente para zelar pela segurança delas e para evitar fraude, teriam obrigação de fiscalizar essas entidades, sim. Não dá para aceitar essa desculpinha, não. E, como você disse, houve tempo de sobra para fazer alguma coisa, quanto mais não fosse para tirar o corpo fora. Falar, isso aqui está dando problema, então vocês se entendam entre vocês. E nem para isso ele teve competência suficiente de fazer. Então, não tem desculpa para esse ministro. E parece que não cai, né? Pelo menos por enquanto, né, Vera? Apesar de toda essa pressão, as declarações do Lupe são desastrosas, uma atrás da outra, e acabou virando uma bomba no colo do governo, né? Você vê que a oposição espetacularizou, levou uma senhora para chorar, para dizer que foi tongada, a coisa virou uma disputa ali política em cima do sofrimento das pessoas, né? De roubo, em cima de gente pobre. Em cima de roubo, de gente pobre, de gente que está desesperada. E ele fala, não é dinheiro público, mas agora o dinheiro que vai ressarcir essas pessoas é dinheiro público. Então, nem isso é totalmente verdade. Está numa marra, numa arrogância, mas provavelmente porque sabe que não vai ser demitido, porque nessa situação que está, o governo precisa dos poucos votos que ele consegue arregimentar aqui e ali, muitas vezes na bacia das almas. A gente vai agora para o nosso segundo intervalo. Você fica com o noticiário da sua região e o Viva Voz volta já já. E nós estamos de volta com o Viva Voz. Hoje o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que a PEC da segurança vai precisar passar por modificações, por alterações. Quem traz essas informações para a gente é a Ana Carolina Tomé, direto de Brasília. Oi, Vera. Pois é, o presidente da Câmara foi às redes sociais para dizer que a PEC da Segurança Pública vai ser alterada no Congresso Nacional, mas fez um apelo para que os deputados não politizem a discussão sobre a segurança pública do país. As declarações foram dadas um pouco depois de uma confusão registrada durante a audiência pública em comissão da Câmara dos Deputados. Reunião que terminou em confusão entre dois parlamentares que precisaram ser contidos e teve intervenção até da polícia legislativa. A briga foi entre o deputado Lindeberg Farias, líder do PT na Câmara, e o Gilvan da Federal do PL. Tudo começou quando o Gilvan criticou o presidente Lula e o chamou de corrupto e descondenado. Além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o seu Lula fez foi importar corrupto. Aí Vera Lindeberg pediu a palavra, chamou o colega de desqualificado, Gilvan se exaltou e partiu para cima do petista. Autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Gilvan é o mesmo deputado que neste mês, em outra reunião do colegiado, disse querer a morte do presidente Lula. Após a repercussão, disse que exagerou, pediu desculpas e que não deveria desejar o mal de ninguém porque é cristão. O presidente do colegiado, Paulo Bilinski, também do PL, saiu em defesa do colega e acusou o Lindeberg de provocação. O deputado Lindeberg fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra, o senhor vai respeitar a palavra do presidente. Ouça o presidente. Eu não vou. O senhor fique quieto. A confusão ocorreu durante uma audiência pública com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele foi chamado para falar das ações da pasta, mas a PEC da segurança foi o principal foco dos debates. Vera. Obrigada, Ana. Pois é, essa é uma pauta que já nasceu bem complicada, né, Carol? Porque nunca foi uma unanimidade, os governadores nunca compraram totalmente. Tinha sempre uma ideia de que o governo federal estava tentando interferir em temas que são dos estados, que dizem respeito à federação. E o ministro foi tentando remendar o projeto aqui e ali, fazer mudanças, fazer concessões para que ele se tornasse mais palatável, porque, afinal de contas, o governo federal sabe que precisa deixar uma marca nessa área da segurança pública, porque não tem nenhuma até agora. Todas as pesquisas demonstram
que é uma das áreas em que a avaliação do governo mais patina. A gente vê muitos estados com problema de criminalidade alta, na DED, a Carol, em que a população atribui ao governo federal esse problema e não desconta nos governadores. Os governadores continuam tendo alta aprovação, mesmo quando tem um aumento da sensação de insegurança, como tem acontecido aqui na capital paulista, por exemplo, e a avaliação do governador, que é quem tem a maior ingerência sobre a questão da segurança, ela oscila pouco, até oscilou negativamente esse ano, mas muito pouco. E aí, quando a gente pergunta como está a segurança, o governo federal aparece fortemente criticado. Então, é um calcanhar de Aquiles, sempre se soube disso. Com essa PEC, o governo Lula procurava dizer, olha, a esquerda tem uma preocupação com isso, tem uma preocupação também com a questão das polícias, etc., mas está difícil de articular a aprovação dessa proposta. E impressionante como o nível do debate é baixo, né, Vera? A gente tem debates importantes, PEC da segurança, a questão do desvio dos descontos sobre aposentados e pensionistas, e as sessões vão virando isso, né? Bate-boca. É bate-boca na sessão de Tavo Lupe, bate-boca na sessão de Tavo ministro Lewandowski, tratando ali de um outro assunto diverso da PEC da segurança, quando o Gilvan da Federal falou sobre a concessão de asilo à ex-primeira-dama do Peru, e a gente não avança em debates que são super importantes, né? Exatamente. A gente tem essa coisa das comissões transformadas em showzinho, um espaço para showzinho, para espetáculo, né? A gente sabe como que o governo tem dificuldade de ter alguém que o defenda lá. O deputado Lindbergh Farias achou que tinha essa ideia dele ocupar esse espaço, então que ele tem um estilo bateu-levou suficiente para ocupar esse espaço, mas o risco é também fazer com que as comissões virem esse show de horrores que elas estão virando e que pouco se avance com as matérias. É claro que o governo precisa de alguém que o defenda, mas eu acho que está longe de ser necessário alguém que desça no mesmo nível da oposição bolsonarista. Então, o risco da gente ficar nesses bate-bocas constantes é enorme. E já virou quase um lugar comum, né? Que tem várias discussões importantes para acontecerem no Congresso, tem a PEC da segurança, tem a reforma do imposto de renda, mas tem o PL da anistia que também fica furando essa fila, Vera. Exatamente. Ele segue aí nas negociações, falei com bastante gente sobre isso hoje, devo escrever a coluna de amanhã a respeito do avanço dessas negociações para tentar modificar o projeto ou fazer um outro projeto que, na verdade, modifique a lei que estabeleceu crimes como os crimes contra o Estado Democrático de Direito para permitir um redimensionamento das penas dos condenados de 8 de janeiro. É uma iniciativa do presidente do Senado, a gente começou a falar disso aqui ontem, hoje avançou um pouco, já conversei com gente que me confirmou que o ex-presidente Rodrigo Pacheco está redigindo um projeto nesse sentido, e aquela grande pergunta que a gente tinha ontem, né, até que ponto isso tem a anuência do Supremo. Hoje eu ouvi de ministros da Corte a ideia de que, olha, não dá para a gente ficar sempre apanhando sozinho e ficar só a gente de um lado e um governo de minoria que não consegue nem evitar que os seus próprios parlamentares da base assinem um projeto de anistia. Então, eu acho que o Supremo está cansado de ser o para-raio de todos os problemas do país, e aí começou a timidamente conversar sobre alguma coisa, no sentido de que, se não se der anistia, se cria ali um ambiente propício para que talvez a Procuradoria-Geral da República sugira um pente fino em quem está cumprindo pena, e quem já tiver cumprido alguns anos de pena em regime fechado possa ser beneficiado com alguma progressão de pena. Então, ouvi de ministros que eles iriam até esse passo, até um passo ali, talvez nem mexer na lei, porque isso poderia ser usado no futuro, e isso desconsideraria o fato de que as pessoas foram lá com o intuito de causar um problema e até derrubar o governo. Então, isso ainda está entalado
na garganta dos ministros, mas essa ideia de se criar um ambiente para fazer uma revisão das penas a partir do quanto os caras já cumpriram e quem não tiver tido um grande poder de mando, talvez progredir para alguma pena. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui no Viva Voz e acabou de ter notícia ainda relativa ao Congresso. Quem traz para a gente é o Igor Cardim, relativa ao caso do deputado Glauber Braga, já que a gente está falando, né, nessas brigas aí de oposição-governo. Diga, Igor, boa noite de novo. Boa noite, Vera. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou por 44 votos a 22 o recurso que tentava barrar o avanço do processo de cassação do deputado Glauber Braga do PSOL. Com isso, o caso segue para o plenário da Casa, onde será decidido em votação aberta por todos os 513 parlamentares. Para que a cassação seja confirmada, serão necessários ao menos 257 votos favoráveis. Apesar da decisão da CCJ, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a votação no plenário não será marcada de imediato. Ele já tinha feito aquele tweet falando que daria um prazo mínimo de 60 dias para que Glauber Braga apresente sua defesa e consiga fazer interlocução ali com os outros deputados. A votação deve ocorrer apenas no segundo semestre deste ano. Em abril, o Conselho de Ética aprovou por 13 votos a 5 o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD, recomendando a cassação do deputado Glauber Braga por conta das agressões àquele militante do MBL dentro das dependências da Câmara. Vera. Obrigada, Igor. Isso já era previsto até pelo próprio deputado Glauber Braga. Ontem ele já dizia que a CCJ rejeitaria o seu recurso e, portanto, seria mantida a circunstância em que o caso dele vai para votação no plenário da Câmara. Ele mesmo avalia que, mantido o atual cenário, a tendência é pela cassação do seu mandato, mas ele vai querer usar esse período para denunciar que está sendo vítima de perseguição, de 2 pesos e 2 medidas por parte da Câmara e que, portanto, não é um julgamento justo, é um julgamento político. De alguma maneira, cassações de mandato sempre o são, mas, nesse caso, com critérios muito diferentes dos que vêm sendo usados pela própria Câmara em relação a colegas enredados em esquemas bem cabeludos, inclusive, e não só em alterações ali de humor e brigas, como foi o caso dele, né? Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui. Vocês continuam agora com Nadédia Calado e Carolina Moran, na terceira hora do Ponto Final, e a gente volta amanhã com mais Viva Voz. Até lá. Um beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã.